Aí galera, hoje nós vamos falar desse segundo disco do Mantra, Descartável. Esse disco, ele foi lançado entre 2001 e 2002, certo? Disquinho, pá. Quem fez o desenho, Rafael Sarto aí, ó, na época, entendeu? Tem uma simbologia por trás disso que até hoje eu não entendi, mas tudo bem. Mas vamos falar do disco. O disco é o seguinte, esse disco, ele tem uma questão muito forte assim, né? O que acontecia? Nesse momento, 2002, estava aquele fenômeno hardcore, CPM, fazendo sucesso, aquela coisa. E o Mantra deixa, naquele momento, assim, um som, do primeiro som era mais punk rock, com grunge. E no segundo começa a ficar mais um punk rock com hardcore e grunge, assim. Tem músicas muito mais aceleradas. Só que tem um detalhe muito importante nesse CD. O que acontece? Como nós gravamos o Metrópole, que foi o primeiro CD, que foi só 4 horas, aquilo nos incomodávamos, como nós da banda estávamos muito incomodados com o som, assim, achávamos que o som não tinha ficado tão bom. Aí com a verba do primeiro disco, assim, né, conseguimos vender bastante CDs, e aí pensamos, então, vamos regravar as músicas do primeiro e acrescentar algumas músicas que já nós estávamos fazendo. Nessa época nós ensaiávamos muito mesmo. Ficava lá o dia todo. E nessa época o Vaz, né, já entra na banda. E o Vaz entra na banda assim, né, e a mãe dele, a Maria, dá uma força assim. Nós começamos a ensaiar na garagem da casa dele. E era muito louco, então ele ensaiava. Então nós tínhamos todo o tempo do mundo, não precisava ficar pagando ensaio, né. Isso é fundamental, né, pagar ensaio, meu Deus do céu. Enfim, aí o que acontecia? Porque nessa época a banda já tinha a sua própria verba, né? Aí nós conseguimos comprar uns instrumentos melhores com esse dinheiro. E o Vaz entra na banda, né? Como baixista, e eu vou só pro vocal. Aleluia, né? Então fica melhor nesse sentido. Enfim, esse disco, né? Nós pegamos uma influência mais punk rock, hardcore na época. E nesse disco tem uma coisa bacana, né? Que uma dessas influências que nós estamos falando chama uma música chamada Ontem, né? Ontem é uma música que ela tinha essa ocupação hardcore no momento, né? Então foi isso que nós começamos a traduzir para as nossas músicas, né? Lembrando que nós gravamos esse disco, certo? E aí o que aconteceu? Nós ainda acrescentamos umas outras músicas nesse disco, né? E aí, por exemplo, tem nesse disco, nós temos Tudo Pode Ser, né? Boys and Girls, Guarulhos Rock City, Amor Parasita, Anarquista Boy, Mary Lou Toma Sorvete, Usina, Cicatriz, Coração Inocente, que é uma das músicas preferidas do Vaz. Ontem, 1723, que é uma das músicas que eu toco até hoje, gosto pra caramba, né? 1723, ela é uma baladinha, conta a história de um carteiro que se apaixona por uma mina, enfim. É muito louco. Descartável, Menina Cowboy, Alone Days e Não Me Aborte. Lembrando que Não Me Aborte tem o Henrique, que era nesse período que nós conhecemos, era um tecladista. E ele faz a participação aí, tá? Esse disco foi gravado no mesmo estúdio do outro. Só que nós tivemos aí mais tempo para gravar, né? Umas 10 horas. 10 horas, nós gravamos em 10 horas, nós gravamos. E ele, assim, sonoricamente, ele fica melhor. Sonoricamente. Ele seria um embrião dos futuros discos do Mantra. Lembrando que nessa época era só Mantra, não tinha Mantriard, né? E aí que começa a ser o embrião dos futuros discos. O disco, né, e nesse período eu já começo a fazer a correria no hangar, né? Começo a vender na porta do show no hangar. E com isso, as pessoas começam a associar, e novamente, novos contatos, novos amigos, e uma galera totalmente diferente naquele momento, que era o hardcore, porque o hardcore tava fervendo, né? Que era Dead Fish, CPM, Death of Days, e aquela coisa toda, e aí que começou a fazer todo esse paralelo, e nós tivemos bastante contato. Esse disco nós fizemos muito show também, né? Vamos para lugares assim, não imagináveis, né? Que não passava na nossa cabeça.
E ele foi praticamente a porta de entrada do Mantra ali no cenário underground, né? Então eu gosto muito disso, desse disco, né? Eu acho esse disco, ele é como eu disse, ele é um embrião de seria dos futuros discos, né? Ah, lógico, tem defeito pra caramba, tem música que eu não canto bem, mas enfim. Nós estávamos aprendendo, todo mundo ali, imagina se naquela época gravar em estúdio, acabou. Até hoje eu tô aprendendo, então enfim. Mas é um disco que tem. E o legal desse disco, que ele tem já a formação clássica, que é eu, né, o Rafael o Sarto, o Rafael Vaz e o Tiagão, né? Infelizmente nessa o Rui já tinha saído da banda, parou de tocar, não quis mais tocar, e aí nós viramos um quarteto, né? E aí começa a história, né? Mantra descartável, ainda nem era Mantriard, acredite.